Olá, meu nome é Vitória Ferreira e eu vou fazer uma investigação epidemiológica sobre a sinomose canina para a matéria de Epidemiologia Veterinária e Saúde Única. Bom, começando pela introdução da doença, a sinomose é uma enfermidade viral, severa e altamente contagiosa. Seu agente etiológico é o vírus da sinomose canina, que é o Canine distemper vírus, que pertence à família Paramyxoviridae e ao gênero Morbillivirus. Afeta principalmente cães domésticos, mas também pode infectar diversas espécies de animais silvestres, como raposas, lobos, hienas, leões, tigres e entre outros. Os principais sinais clínicos incluem febre, apatia, secreções oculares e nasais, tosse, vômito e diarreia que pode apresentar sangue em alguns casos. Uma manifestação característica da doença é a chamada doença do coxim, na qual apresenta uma hiperqueratose, que é o espessamento excessivo da pele dos coxins, podendo também acometer o focinho. Os sinais neurológicos, eles são os mais graves, porque eles podem causar sequelas permanentes e levar até o animal à morte. Entre os principais sinais neurológicos, destacam-se as convulsões, a ataxia de origem cerebelar, vestibular ou sensorial, as mioclônias, que são contrações musculares involuntárias, a paralisia e os movimentos compulsivos, como o ato de andar em círculos. A sinomose possui grande importância clínica porque é uma doença multissistêmica, ou seja, pode comprometer vários órgãos e sistemas do organismo, incluindo o sistema respiratório, digestório e nervoso. Além disso, apresenta alta mortalidade e morbidade. Do ponto de vista epidemiológico, a doença continua sendo um grande problema no Brasil, principalmente devido ao elevado número de cães não vacinados e abandonados. Além disso, a sinomose gera impactos econômicos significativos, aumentando os custos com tratamentos, internações e medidas de controle sanitário. Sua importância, porém, vai além dos cães domésticos. Em alguns países, a sinomose é considerada uma ameaça econômica constante. Um exemplo é a Finlândia, que possui produção de animais destinada à obtenção de pele, como as raposas, e onde os surtos da doença podem gerar grandes prejuízos econômicos. E a sinomose também é uma preocupação ambiental, pois pode contribuir para a redução populacional e até para o risco de extinção de determinadas espécies silvestres susceptíveis ao vírus. Portanto, a sinomose não deve ser vista apenas como uma doença de cães de companhia, mas como também uma enfermidade capaz de gerar impactos sanitários, econômicos e ecológicos em diferentes populações animais. Bom, essa primeira imagem é a estrutura do vírus da sinomose canina, e a segunda imagem é a hiperqueratose no focinho, que é um dos sinais clínicos da sinomose. Para compreender a disseminação da sinomose, é necessário avaliar a sua cadeia epidemiológica. Os animais infectados expelem o agente nas excreções corporais, como urina, fezes, saliva e secreção respiratória, podendo ou não apresentar sinais clínicos, tornando-se importantes na cadeia epidemiológica da doença como fonte de infecção para os animais susceptíveis. O reservatório é principalmente os cães domésticos infectados, mas também diversos carnívoros silvestres podem atuar como reservatórios, contribuindo para a manutenção do vírus na natureza. E a principal via de transmissão é a respiratória. Então, quando um animal infectado tosse ou espirra, ele libera gotículas contendo o vírus, que podem ser inaladas por outros animais próximos. O contato direto com secreções contaminadas também é uma importante forma de transmissão. Os hospedeiros susceptíveis incluem diversas espécies de carnívoros domésticos e silvestres. Entre elas estão os membros da família Canidae, como cães, raposas, lobos e coiotes, da família Mustelidae, como lontras e furões, da família Procyon, como coatis e guaxinins, e alguns representantes da família Felidae, incluindo gatos domésticos e selvagens, leões e tigres. Entretanto, dentro dessas populações, alguns indivíduos apresentam maior risco de desenvolver a doença, especialmente os filhotes entre 3 e 6 meses de idade,
animais não vacinados, desnutridos, imunossuprimidos ou mantidos em condições de superlotação. Entre os fatores ambientais que favorecem a disseminação da sinomose estão a baixa cobertura vacinal, a grande quantidade de cães errantes, as condições inadequadas de higiene e a alta densidade populacional de animais. Do ponto de vista epidemiológico, isso significa que a presença de muitos animais susceptíveis associada à circulação do vírus cria condições ideais para a ocorrência de surtos de sinomose. Bom, eu trouxe uma imagem que mostra a tríade do conceito de saúde única, que é a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. E do lado, uma frase que diz que a saúde única é esforço integrado multidisciplinar, trabalhando localmente, nacionalmente e globalmente para garantir a saúde de pessoas, animais e meio ambiente. Agora, voltando para a sinomose, embora ela não seja uma zoonose e não seja transmitida para seres humanos, ela possui grande relevância dentro do conceito de saúde única. Na saúde animal, por exemplo, a sinomose causa muito sofrimento, alta mortalidade e pode deixar sequelas neurológicas permanentes. No meio ambiente, o vírus ele representa um risco para diversas espécies silvestres, podendo reduzir populações e contribuir para desequilíbrios ecológicos. Isso é especialmente preocupante em animais ameaçados de extinção. Do ponto de vista social, o aumento de casos de sinomose favorece o abandono de animais e gera preocupação na população, além de aumentar a demanda por serviços veterinários. Já na vigilância sanitária, a doença exige monitoramento constante, campanhas de vacinação e programas de controle populacional de cães errantes. Assim, mesmo ela não sendo uma zoonose, a sinomose mostra que a saúde dos animais, do ambiente e da sociedade estão diretamente conectadas, que é justamente o princípio da saúde única. Agora imagine a seguinte situação epidemiológica. Um abrigo de animais que abriga 30 cães resgatados das ruas. Muitos desses animais são filhotes e ainda não receberam nenhuma dose de vacina. Os cães permanecem em ambientes coletivos e não existe um protocolo de quarentena para novos resgates. Após alguns dias, alguns animais começaram a apresentar febre, secreção nasal, tosse e diarreia. Posteriormente, surgiram sinais neurológicos, como tremores musculares e convulsões. Em apenas 2 semanas, 10 cães adoeceram e 3 morreram. Fazendo uma investigação epidemiológica dessa situação, a gente observa que os principais fatores de risco identificados são a ausência de vacinação, a entrada de novos animais sem quarentena, a superlotação do abrigo e o contato constante entre os cães. A provável forma de disseminação pode ser, por exemplo, quando um cão infectado entrou no abrigo e passou a eliminar os vírus pelas secreções respiratórias. Nesse caso, a gente observa que a combinação entre uma fonte de infecção, a transmissão respiratória e uma população altamente susceptível criou condições ideais para a ocorrência de um surto de sinomose. Os principais erros que favoreceram o surto foram a falta de protocolos de biosseguridade, a ausência de vacinação adequada, a inexistência de isolamento para novos animais e a superlotação. Diante desse cenário, as medidas epidemiológicas necessárias seriam o isolamento imediato dos animais doentes, a suspensão da entrada de novos cães, a higienização adequada das instalações, a vacinação dos animais saudáveis e o monitoramento clínico diário de todos os indivíduos. A vacinação ela funciona epidemiologicamente reduzindo o número de hospedeiros susceptíveis e interrompendo a cadeia de transmissão do vírus. Portanto, quanto maior a cobertura vacinal, menor a probabilidade de ocorrência de novos surtos. Além disso, para prevenir novos surtos é fundamental manter um programa de vacinação eficiente, realizar quarentena de animais recém-chegados, evitar superlotação e promover a educação sanitária dos responsáveis e colaboradores do abrigo. Então, do ponto de vista epidemiológico, a gente observa que 1/3 da população adoeceu em apenas 2 semanas. Então, que isso indica que a sinomose possui elevado potencial de disseminação quando encontra uma população não imunizada. Concluindo, então, a sinomose canina é uma doença altamente contagiosa e potencialmente fatal, principalmente em animais não vacinados.
O médico veterinário possui um papel essencial no diagnóstico, na investigação epidemiológica, na implementação de medidas de controle e principalmente na prevenção por meio da vacinação e da educação sanitária. A epidemiologia ela é muito importante porque permite compreender como a doença se dissemina, permite identificar fatores de risco e estabelecer estratégias capazes de interromper a transmissão antes que novos surtos ocorram. Além disso, a sinomose demonstra que a proteção da saúde animal também contribui para a preservação ambiental e para o bem-estar da sociedade, evidenciando a importância do conceito de saúde única. Então, mais do que tratar animais doentes, o médico veterinário ele deve atuar como um investigador epidemiológico, identificando os fatores de risco, interrompendo a cadeia de transmissão e promovendo ações de prevenção que protejam a saúde animal, ambiental e coletiva. Essas são as referências que eu utilizei para realizar este trabalho. É isso, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e por terem assistido. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo no Instagram, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!